Liturgia narrada, 17 de maio de 2026. Ascensão do Senhor. Solenidade. Domingo. Jesus subiu aos céus, mas nunca nos deixou sozinhos. Ele permanece conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você está no Orações de Poder, um canal de fé, esperança e encontro com Deus. Inscreva-se e caminhe conosco todos os dias. Hoje celebramos a gloriosa ascensão do Senhor. Jesus sobe ao céu, não para se afastar, mas para nos enviar em missão. Ele nos confia a continuidade da sua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e elevar para vós o nosso coração, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes, falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa mencionar não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos, convosco estarei, todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Reflexão catequética. Tema central. A ascensão não é despedida, é missão. Jesus sobe ao céu, mas permanece conosco. A solenidade da ascensão do Senhor não celebra uma ausência, mas uma presença nova e definitiva. Muitas vezes, ao ouvir que Jesus subiu ao céu, podemos pensar em despedida, distância ou afastamento. No entanto, a liturgia de hoje nos ensina exatamente o contrário. Cristo não foi embora, ele permanece. A ascensão não significa abandono, mas glorificação. Jesus, que venceu a morte e ressuscitou, agora retorna ao Pai, levando consigo a nossa humanidade redimida. Ele abre para nós o caminho do céu e inaugura uma nova forma de presença, não mais limitada pelo espaço e pelo tempo, mas universal e permanente. Por isso, suas últimas palavras no Evangelho são profundamente consoladoras. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essa promessa sustenta toda a vida cristã. Catequeticamente, isso significa: Cristo não pertence ao passado. Ele não é apenas memória religiosa. Ele é presença viva e atuante na Igreja e no coração dos que creem. A ascensão é o início da missão da Igreja no mundo. Por que ficais olhando para o céu? Na primeira leitura, após Jesus ser elevado ao céu, os discípulos permanecem olhando para o alto. É uma cena profundamente humana. Eles contemplam, talvez com espanto, talvez com saudade, talvez sem entender completamente o que estava acontecendo. Então, surgem dois homens vestidos de branco, que perguntam: Homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Essa pergunta é uma verdadeira catequese. Ela significa: não basta contemplar, é preciso agir. Não basta admirar Jesus, é preciso testemunhá-lo. Não basta desejar o céu, é preciso transformar a terra. A espiritualidade cristã não é fuga do mundo, é compromisso com o reino de Deus dentro da história. A ascensão não convida à passividade, mas ao envio missionário. O discípulo não vive de nostalgia espiritual, mas de responsabilidade apostólica. O Espírito Santo transforma espectadores em testemunhas. Antes de subir ao céu, Jesus faz uma promessa decisiva: recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Essa frase é central. O cristianismo não se sustenta apenas em ideias ou lembranças. Ele nasce da ação do Espírito. Os discípulos ainda eram frágeis. Tinham medo, dúvidas, limitações, feridas interiores. Mas Jesus não espera a perfeição para enviá-los. Ele promete força. Aqui está uma grande lição catequética. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. A missão não depende primeiro da nossa segurança, mas da ação do Espírito. Isso vale também hoje.
Muitos dizem: eu não sei falar de Deus, não sou digno, minha fé é pequena. E Jesus responde: recebereis força. Evangelizar não é performance, é testemunho. É viver de tal forma que os outros possam perceber que Cristo está presente. A fé convive com a dúvida. O Evangelho traz um detalhe belíssimo e muito realista. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Esse versículo é extraordinário. Mesmo diante do ressuscitado, alguns ainda duvidavam. Isso consola profundamente. A fé cristã não exige ausência total de dúvidas. Ela exige permanência. Os discípulos não foram excluídos por duvidarem. Foram enviados mesmo assim. Isso destrói a falsa ideia de que só os fortes na fé podem servir a Deus. A fé amadurece no caminho. A dúvida, quando sincera, pode se tornar porta de crescimento espiritual. Catequeticamente, isso é fundamental. A igreja não é comunidade de perfeitos, mas de peregrinos. O importante não é nunca vacilar, mas continuar caminhando com Cristo. Ide, o verbo da igreja. A última ordem de Jesus é simples e poderosa. Ide e fazei discípulos. Não é esperai. Não é escondei-vos. Não é guardai isso só para vós. É ide. A igreja nasce em movimento. Ser cristão é ser enviado. A fé não é patrimônio privado, é missão pública. Cada batizado recebe esse chamado. Na família, no trabalho, nas amizades, na dor, na enfermidade, na simplicidade da vida diária. Evangelizar não significa apenas pregar com palavras, mas revelar Cristo com atitudes. Há pessoas que talvez nunca abrirão a Bíblia, mas poderão encontrar Deus no modo como você ama. A missão começa no cotidiano. A ascensão revela nossa vocação final. Jesus sobe ao céu, levando nossa humanidade. Isso significa algo imenso. O destino final do ser humano não é a morte, mas a glória. O céu não é uma fantasia distante, é promessa concreta. Cristo abriu o caminho. Por isso São Paulo reza: que Deus abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança a que fostes chamados. A catequese cristã precisa recuperar essa dimensão da esperança eterna. Vivemos num mundo que fala muito sobre sucesso imediato, mas pouco sobre eternidade. A ascensão nos recorda: nossa pátria definitiva está em Deus. Isso não nos aliena do presente, nos dá sentido para enfrentá-lo. Quem sabe para onde vai, vive melhor o caminho. Aplicação catequética para hoje. Esta liturgia nos convida a perguntas profundas. Tenho vivido como discípulo ou apenas como admirador de Jesus? Estou parado olhando para o céu ou assumindo minha missão? Minha fé se transforma em testemunho concreto?
Tenho esperado perfeição para servir a Deus? Acredito verdadeiramente que Cristo está comigo todos os dias? A ascensão exige maturidade espiritual. Não basta sentir Deus, é preciso responder ao seu chamado. Não basta rezar, é preciso caminhar. Não basta crer, é preciso testemunhar. A solenidade da ascensão do Senhor nos ensina que Jesus não nos deixou órfãos. Ele subiu ao céu, mas permanece conosco. Ele reina glorioso, mas continua agindo na história. Ele retorna ao Pai, mas nos envia ao mundo. A ascensão não é o fim da presença de Cristo, é o início da responsabilidade da Igreja. Hoje, Jesus também olha para nós e diz: ide. E ao mesmo tempo nos consola: eu estarei convosco todos os dias. Essa é a força do discípulo: missão e presença, caminho e promessa, céu e terra unidos em Cristo. Que não sejamos cristãos parados olhando para o alto, mas testemunhas vivas do Evangelho no mundo, e que nossa vida anuncie silenciosamente: Cristo vive, Cristo reina, Cristo permanece conosco. Agora, eu quero rezar por você. Responda aqui nos comentários. Em que área da sua vida você precisa sentir mais a presença de Jesus? E escreva também: Senhor, eu quero ser tua testemunha. Eu vou apresentar sua intenção em oração. Senhor Jesus, ensina-me a viver como verdadeiro discípulo teu. Dá-me coragem para anunciar, força para perseverar e fé para confiar que nunca estou sozinho. Permanece comigo todos os dias da minha vida. Amém. Que o Senhor, que subiu aos céus, mas permanece ao nosso lado, te abençoe, te fortaleça e conduza teus passos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Curta, compartilhe e volte amanhã. Nova oração todos os dias, às 5:30 da manhã. Deus te abençoe profundamente.